Olá, bom dia a todos. Hoje o nosso webinar é sobre a família CN Pilot, que é uma família que nós temos dentro do portfólio da Câmbio para equipamentos wireless LAN, para equipamentos Wi-Fi. E hoje o nosso foco vai ser nessa linha aqui, que é a linha do E500, que é um rádio Wi-Fi para utilização em ambientes outdoor. É um equipamento que a gente desenvolveu há algum tempo, fizemos o lançamento dele agora recentemente, e eu vou estar apresentando para vocês as características desse equipamento. Meu contato está aí na tela para vocês, o meu e-mail. Caso vocês tenham qualquer dúvida durante esse webinar, é só vocês me encaminharem as suas dúvidas pelo chat, que a gente vai estar parando para responder para vocês, ok? Então, pessoal, o portfólio de Wireless LAN, ele veio para complementar os produtos que nós já tínhamos dentro da Câmbio Networks. Então, a ideia da gente ter os portfólios de Wireless LAN é justamente para a gente conseguir fazer o acesso final. Então, hoje nós temos uma solução dentro do portfólio da Câmbio, onde nós conseguimos fornecer enlaces ponto a ponto, sejam eles licenciados, não licenciados, de alta capacidade ou não. Nós temos toda a parte de distribuição com os equipamentos ponto-multiponto, a linha EPMP, a linha 450, 450i, e faltava essa parte aqui, faltava o acesso. Então, hoje, dentro do portfólio da Câmbio, vocês conseguem fazer desde o backbone, a distribuição e o acesso com os equipamentos Wi-Fi, ok? Então, a ideia da Câmbio é realmente entregar para vocês uma solução completa, onde vocês possam ir a apenas um distribuidor com um único fabricante e atender todos os níveis do projeto que vocês precisam. Legal? Além disso, o que a Câmbio vai trazer quando a gente lançou esse portfólio de wireless LAN? A gente trouxe o gerenciamento na nuvem. Então, imagina que todos os equipamentos de vocês, eles vão ser gerenciados, monitorados, através de um software que está na nuvem, que é o CN Maestro, que a gente vai abordar um pouquinho também hoje, tá? Lembrando que a utilização do CN Maestro já é gratuita, você só precisa fazer a sua inscrição no site da Câmbio, para que você tenha acesso à conta do CN Maestro e para que você possa iniciar o gerenciamento dos seus equipamentos. Hoje está disponível no CN Maestro toda a linha Wi-Fi para que vocês façam o gerenciamento e a linha EPMP, ok? Mas em breve a linha dos PTPs e dos 450, dos ponto multiponto, também estarão disponíveis para serem gerenciados dentro do CN Maestro. Então, o CN Maestro, pessoal, ele é esse controlador Wi-Fi e gerenciador que nós temos na nuvem. Então, com o CN Maestro, vocês vão poder gerenciar os access points, fazer o controle da sua rede Wi-Fi. Então, ele automaticamente vai conseguir fazer ajustes para que os APs não interfiram um no outro. Você consegue gerar uma série de relatórios sobre os clientes que estão conectados em cada access point, em cada SSID, e ele vai te ajudar a monitorar a sua rede, monitorar os níveis de sinal, monitorar as estatísticas de utilização dos equipamentos. Legal? Dentro da família CN Pilot, hoje nós já temos alguns equipamentos disponíveis no mercado para que vocês adquiram. Então, o primeiro deles é o CN Pilot Home, que é a linha do R200, R201, que é um roteador Wi-Fi que possui 4 portas LAN e portas ATA para que você faça o VoIP, tá? Então, esse é um equipamento que nós temos na área de residencial. E depois essas 3 linhas de equipamentos são as que nós temos disponíveis hoje na parte de Enterprise, que é a linha CN Pilot Indoor, E400, o EPMP Hotspot e o CN Pilot Outdoor, que é o equipamento que a gente vai abordar no nosso webinar de hoje, tá? Em alguns webinars passados, eu já apresentei para vocês a solução do CN Pilot. Caso vocês tenham perdido esse webinar, depois me encaminhem um e-mail, mas vale lembrar para vocês que todos os replays dos nossos webinars estão sempre disponíveis no nosso fórum, no fórum da Câmbio. Ao final da apresentação, eu vou passar o link para vocês. Legal? Então, o nosso foco do nosso webinar de hoje vai ser nesse equipamento aqui, CN Pilot Outdoor, que é a linha E500. Legal. Vamos dar uma olhada, então, no que a gente tem de diferente nessa linha de equipamento. Nós iniciamos esse portfólio de Wireless LAN basicamente com esses 2 primeiros produtos. O CN Pilot Indoor, que é a linha do E400, ele é um equipamento que ele é 802.11ac,
possui dois rádios, 2.4 e 5 GHz no mesmo equipamento, tá? No momento que a gente lançou o E400, nós ainda não tínhamos uma solução para uso outdoor. Então, o que a gente fez? Uma adaptação na linha EPMP, que é uma adaptação bem interessante. Então, os rádios da linha EPMP, que é essa imagem que eu mostro aqui para vocês, eles podem operar também em modo hotspot. Então, nós temos dentro do portfólio os EPMPs para fazer ponto a ponto, para fazer ponto multiponto e para fazer o Wi-Fi e para fazer o hotspot. O que é importante lembrar aqui, pessoal? Que o hotspot EPMP, ele é padrão 802.11n, tá? Ele não é AC e ele é single band, ou seja, no equipamento ou você vai operar em 2.4 ou você vai ter um outro modelo, um outro rádio para fazer os 5 GHz. Ele não faz as duas frequências no mesmo equipamento, tá? E a linha do CN Pilot Outdoor, que é a linha que a gente lançou agora, que é a linha do E500, ele é um equipamento para utilização em ambientes externos e ele já vem com o padrão AC, ele já é dual radio e é isso que eu vou estar mostrando para vocês hoje. Pessoal, esse daqui é o equipamento, esse daqui é o rádio E500, ele possui uma antena omnidirecional dentro dele. Essa antena omnidirecional, ela é uma antena de alta capacidade, tá? Se a gente for considerar qual é a cobertura dos equipamentos, isso sempre vai depender um pouco do que você vai ter do outro lado, no receptor. Então, sempre que a gente falar de Wi-Fi, para a gente poder estimar uma cobertura, a gente sempre vai precisar saber se vocês vão utilizar esse Wi-Fi considerando o acesso em um computador, em um tablet, em um celular, porque cada um desses dispositivos vai ter uma antena diferente, uma recepção diferente, tá? Mas a gente pode estimar que o raio de cobertura desse equipamento, considerando o ambiente com visada, vai ser de aproximadamente 210 metros. Legal? Esse rádio, ele tem uma potência super interessante quando a gente compara ele com outros equipamentos disponíveis no mercado de outros fabricantes. Em 5 GHz, a gente consegue configurar até 29 dBm nele, de potência, e em 2.4 conseguimos configurar até 28 dBm de potência de transmissão, tá? Ele é um equipamento que lhe permite que vocês façam a instalação de maneira coexistente com sistemas LTE, tá? Porque ele mantém essa baixa interferência dos sistemas Small Cell de LTE, e ele tem muitas facilidades, muita flexibilidade na instalação, que eu vou estar mostrando para vocês. Ele possui uma porta auxiliar, e essa porta de auxiliar a gente pode utilizar para conectar uma câmera de segurança, para conectar um backhaul, seja ele um rádio EPMP, por exemplo, um rádio da linha 450, para que você chegue com um backhaul até esse equipamento Wi-Fi e depois faça o acesso, tá? Esse equipamento já está disponível também a funcionalidade de Mesh. Então, se vocês tiverem interesse em trabalhar em algum projeto com Mesh, o que é o Mesh, pessoal? É quando um rádio Access Point vai fazer a comunicação dele, vai fazer a distribuição dele para outro rádio Access Point. Então, imagine que você precisa estender a sua cobertura Wi-Fi, mas você não quer chegar com um cabo físico em cada um dos seus Access Points. O que você pode fazer? Você pode fazer o Mesh entre eles. Então, você chegaria com um cabo de rede em apenas um Access Point e para fazer a cobertura do outro Access Point, eles utilizam o protocolo Mesh para estar se comunicando. Legal? Esse equipamento, pessoal, ele é um equipamento super robusto, que tem características técnicas bem fortes, bem interessantes, e, em contrapartida, ele é um equipamento de fácil instalação. Ele é um equipamento que tem um peso super leve, ele não chega nem a pesar 1 kg, esse equipamento, tá? Então, isso acaba facilitando também no momento da instalação. Dúvidas, pessoal, até esse momento? Pergunta que eu recebi aqui é se a gente vai estar descontinuando o EPMP Hotspot. Não, o EPMP Hotspot vai continuar ativo, tá? A gente acredita que o E500 tem o seu espaço e o EPMP Hotspot também tem o seu espaço. E vale lembrar que o EPMP Hotspot, ele pode ser, por exemplo, vamos supor no caso de um provedor de internet, que eventualmente ele precisa atender algum evento e fornecer o acesso Wi-Fi. Se esse provedor de internet já utilizar na rede dele os rádios EPMP
e tiver os rádios EPMP em estoque, ele pode pegar esse rádio EPMP que ele tem no estoque dele e apenas trocar o firmware do rádio. E aí o rádio passa a operar em modo hotspot. Então, isso é possível de ser feito com os nossos equipamentos, tá? Com a linha EPMP. Então, a linha EPMP ela vai continuar existindo para vocês, ok? Nesse slide, eu mostro para vocês mais algumas imagens do equipamento E500 para que vocês possam ter uma ideia de como é as conexões dele, tá? Então, primeiro ponto. Esse equipamento, apesar dele ter uma carcaça plástica, a gente tem a certificação IP67 nele, ok? Então, ele é certificação IP67, que permitiria submersão na água, resistência à poeira. Então, ele é um equipamento que tem uma resistência super interessante, tá? Ele possui, no nosso caso, não vai se aplicar muito por conta do nosso tempo, mas em ambientes que têm temperatura extremamente baixa, esse equipamento ele tem um microcontrolador que consegue ativar a inicialização do rádio, mesmo em ambientes bem desafiadores, com temperaturas muito negativas, ok? Um outro ponto importante, pessoal, principalmente para quem está próximo do litoral, para quem sofre um pouco com a questão de umidade. Esse equipamento, ele tem aqui nessa parte de trás dele, uma pressão de ventilação. Então, ele tem uma saidinha aqui, ó. Vejam aqui na imagem. Isso vai ajudar contra degradação, ambientes onde nós temos muita umidade. Então, essa umidade ela não fica parada dentro do equipamento, podendo prejudicar a placa elétrica do equipamento, tá? Então, ele tem essa saída de ventilação. E aqui eu mostro para vocês as interfaces do equipamento, tá? Então, ele tem duas portas RJ45. Essas portas RJ45 são de velocidade gigabit e nós podemos utilizar elas para quê? Para fazer um reset físico no equipamento, para fazer o que a gente chama de Canopy PoA. O que é o Canopy PoA Out, pessoal? Vamos lá. A porta auxiliar dele permite que eu conecte um rádio da linha EPMP, por exemplo. Então, se eu for chegar com um backhaul no meu rádio Wi-Fi, vindo de uma rede ponto-multiponto ou de um ponto a ponto, eu posso alimentar o meu rádio EPMP diretamente por essa porta do equipamento. Eu não preciso fazer a utilização de duas fontes de alimentação, tá? Então, lembre-se, alguns equipamentos da Câmbio são o que a gente chama de Canopy PoE, tá? Que é a alimentação de 29,5 volts, que a pinagem é diferente. Então, ou você vai configurar esse equipamento para fazer um Canopy PoE, ou você pode optar por ele obedecer o padrão 802.3 AF, para você conectar, por exemplo, uma câmera que opere com uma alimentação nesse padrão. Então, você conecta a câmera direto no rádio, certo? Sem precisar utilizar a fonte de alimentação da câmera. Então, são duas opções de alimentação, de fornecimento de alimentação, né? De PoE Out, que nós temos disponíveis, Canopy PoE ou o padrão 802.3 AF. Legal. Nesse slide eu compartilho com vocês alguns testes de performance que nós fizemos nesse equipamento no ambiente de laboratório, ok? Então, aqui no gráfico, o que vocês vão ver? Olha só, pessoal. Dividimos esse gráfico em duas partes. Tráfego TCP, ou seja, sessões de HTTPS, navegação na internet, streaming de vídeo, e tráfego UDP, onde a gente fez a simulação de VPNs, de vídeo multicast, de algumas aplicações de jogos que operam com o protocolo UDP. Legal? E aí nós fizemos o teste em 2.4 e em 5 GHz, nas duas frequências que ele suporta, tá? Veja que para cada frequência ele tem duas barras. O que vocês estão vendo em azul é o tráfego em downlink, e o que vocês veem em laranja é o tráfego de uplink. Então vamos dar uma olhada no que a gente conseguiu de resultados com esse equipamento. Se a gente for considerar o tráfego TCP, nós conseguimos em 2.4 um downlink de 78 megabits por segundo e um uplink de aproximadamente 85. Tá? Então, estamos aqui próximo de 100. Vamos dizer que seria o quê? Estamos aqui praticamente 100 em cada direção, né? Seria como se fosse os nossos 200 agregados, ok?
Em 5 GHz, o que a gente conseguiu? Downlink foi para 431 MB e uplink para 460 MB, tá? Então, de downlink 430 e uplink 460. Quando a gente fala do tráfego DP, esse tráfego a capacidade dele vai ser um pouquinho maior. Então, a gente sai de 78 e vai para 105 MB para downlink, o uplink de 2.4, 125, e em 5 GHz é onde a gente consegue as maiores capacidades, porque a gente tem a maior largura de canal, tá? Então, o DP 5 GHz, a gente ficou na faixa dos 650 MB para downlink e para uplink. Para que vocês tenham uma ideia do desempenho do equipamento, tá? Lembrando, esse equipamento ele trabalha no padrão 802.11 AC. Ele já é um equipamento AC, ele é um equipamento que vai permitir larguras de canais de até 80 MHz. Legal, vamos dar uma olhadinha então um pouquinho nas características técnicas desse equipamento, tá? Então, comentei com vocês, padrão AC, tá? Então, esse rádio da linha E500, que é esse modelo aqui, já é padrão AC. Seguranças que vocês conseguem configurar nesse equipamento, basicamente as seguranças padrão que a gente tem para os sistemas Wi-Fi. Então, ele funciona com WPA TKIP, WPA2, AES, vocês podem deixar o equipamento para fazer seleção automática de canal, porém, se vocês estão trabalhando num projeto muito grande, é extremamente aconselhável que vocês façam um planejamento de canal e que vocês fixem os canais dos equipamentos, ok? Quantas redes ele me deixa criar? Quantos nomes de rede sem fio, que são os SSIDs, esse equipamento permite? São até 16 SSIDs que vocês podem configurar nesse equipamento, tá? Ele vai permitir a conexão simultânea de até 256 usuários. Então, ele tem 16 SSIDs e 256 usuários. Legal? Ele trabalha com seleção automática de canal. Você, por SSID, por rede que você cria, você pode criar uma VLAN diferente para cada SSID, ou seja, um segmento de rede diferente para cada SSID. Você pode fazer a limitação de capacidade por SSID. Então, você criou, por exemplo, a SSID escritório. Na SSID escritório é onde vão se conectar os funcionários, por exemplo, de uma empresa. Então, você quer ter uma capacidade maior. Mas no mesmo equipamento, você pode criar uma rede para visitantes. Essa rede dos visitantes, você não quer que ele tenha capacidade full do seu sistema. Então, você pode dizer que essa SSID visitantes vai ter uma capacidade máxima de 2 MB, por exemplo. Então, esse tipo de configuração é que ele permite que a gente faça, tá? O equipamento tem uma série de configurações para hotspot. Então, vocês conseguem, por exemplo, direcionar o equipamento para uma splash page. Você pode direcionar ele para fazer autenticação em um servidor Radius, por exemplo. Ele permite que você utilize múltiplos servidores de autenticação por SSID, para fazer autenticação de clientes, para fazer o controle de qual cliente vai se conectar ou não, e para fazer também a parte de account, tá? Mesh, pessoal, esse equipamento ele já está preparado para fazer mesh, tá? Então, vocês podem fazer 2 saltos ou mais com esse equipamento, ou seja, ele permite que seja conectado, que faça o mesh entre rádios da mesma família E500, ou também você pode fazer um mesh de um E500 para um E400, para um EPMP hotspot, ok? Sem problema nenhum. O gerenciamento dele, como sempre, todos os equipamentos da Cambium, você faz o acesso e a configuração deles através de um navegador da internet. Então, eles têm um acesso HTTP, HTTPS, onde você insere o IP do equipamento e você tem acesso à página de configuração dele. Vale lembrar que esse equipamento é gerenciado pelo CN Maestro. Então, depois façam, se vocês ainda não tiverem uma conta do CN Maestro, acessem o site da Cambium, cloud, nuvem em inglês, cloud.cambiumnetworks.com, é onde vocês vão conseguir fazer a solicitação da conta para que vocês tenham acesso ao CN Maestro. Legal? Então, essas são as características técnicas principais do equipamento.
Aí, quando a gente fala de Wi-Fi, a gente tem que pensar como é que a gente vai chegar com o backhaul nesse Wi-Fi. Então, esse Wi-Fi ele vai fazer a distribuição de sinal. Legal. No padrão que um computador, que um celular vai conseguir se conectar. Mas como é que você vai chegar com a banda até ele? Então, a gente tem algumas maneiras que a gente consegue fazer isso. Nós podemos fazer isso através de mesh, ou nós podemos fazer isso através de um backhaul dedicado. Ou seja, chegar fisicamente com o rádio ponto a ponto multiponto nesse equipamento. Legal? Então, nós podemos fazer tanto o mesh, como eu mostro aqui para vocês nessa figura. Então, olha, um E500 pode se comunicar com o E400, que pode se comunicar com o hotspot. Esses três equipamentos da família Celipilot, eles fazem mesh entre si, tá? Agora, se a gente quiser chegar com um ePMP, por exemplo, para fazer o backhaul para um rádio Wi-Fi, nós também podemos fazer isso. Lembre-se que a linha do E500 ela possui duas portas. Então, você pode ter um ePMP ponto a ponto ou um rádio cliente conectado diretamente no E500. E o E500 automaticamente vai alimentar esse rádio ePMP, esse rádio 450, ok? Então, você basicamente vai ter um cabo saindo do seu rádio ePMP cliente para o seu hotspot e o único rádio que você vai alimentar vai ser o hotspot, seja ele o ePMP hotspot ou o E500, ok? Os dois permitem essa funcionalidade de PoE out. Legal? Então, você pode fazer das duas maneiras. Se é um ponto que está muito distante, que você quer atender várias áreas de cobertura, vários pontos Wi-Fi, você tem vários APs, mas um AP está muito distante um do outro, o mesh já não vai funcionar legal. Então, aí a gente começa a fazer esses backhauls dedicados. Legal? Então, veja, pessoal, seja ele mesh, seja ele backhaul dedicado, você consegue fazer as duas soluções com um único fabricante. Você consegue fazer as duas soluções utilizando os produtos da Cambio Networks. Aqui nós temos um sumário das características que a gente conversou sobre o equipamento do E500, tá? Então, esse daqui é um slide resumo para a gente lembrar os pontos principais do que nós temos no E500. Então, vale lembrar que ele é padrão A, B, G, M e AC. Isso que significa ele ser um padrão AC? Significa que eu consigo ter uma largura de canal maior, significa que eu vou ter uma capacidade, um throughput maior, que é o que eu mostrei para vocês naquele teste de performance. Veja, o equipamento chegou até 450 MB em cada uma das direções. 450 MB downlink, 450 MB uplink, tá? Um teste real que nós fizemos. Dual band, você tem dentro desse equipamento as frequências de 2.4 e 5 GHz. Não tinha comentado com vocês, mas esse equipamento ele é MIMO 2x2, tá? Então, ele opera no modo MIMO 2x2. As potências de transmissão que a gente já viu, que são potências de transmissão bem altas, bem interessantes. 28 dBm para 2.4 e até 29 dBm para 5 GHz. Legal? As duas portas que a gente acabou de rever no slide anterior, que serve para a gente fazer o PoE out. Ok? Ou também, não se esqueçam, que podemos utilizar para fazer a conexão de uma câmera ou de qualquer outro dispositivo que opere nesse padrão aqui, 802.3 AF. Tá? 16 SSIDs, 256 usuários simultâneos. Legal? As distâncias, pessoal, AP para cliente, cerca de 210, 215 metros. Quando a gente vai para o mesh, a gente já está falando de uma distância um pouquinho maior. O que é importante a gente lembrar, pessoal? Que quando vocês forem fazer a configuração de mesh no equipamento, você vai indicar para o seu equipamento em qual frequência, em qual banda ele vai fazer o mesh. Então, vocês podem fazer mesh entre equipamentos apenas em 5 GHz e continuar fazendo acesso Wi-Fi em 2.4, por exemplo, que é o que usualmente a gente faz, tá? Então, quando vocês fazem a configuração do equipamento, lembre-se que esse equipamento sempre vai ter dois rádios para vocês configurarem, um para 2.4 e um para 5 GHz. E é no momento da configuração que você vai dizer a ele qual é a banda que ele vai estar utilizando para fazer o mesh.
Legal, pessoal? Então, essas são as características principais do E500 que eu queria apresentar para vocês. Nós fizemos o launch desse equipamento agora recentemente e ele já está disponível para vocês no mercado, tá? A linha do E500, nós estamos finalizando a homologação Anatel dele. A gente deve ter o certificado, devemos receber o certificado agora em agosto, mas certamente vocês já podem começar a conversar com os distribuidores de vocês, para vocês já darem uma olhada na questão de preço. Se a gente for comparar esse equipamento com os outros equipamentos da classe dele, vocês vão ver que esse equipamento tem características bem altas, bem importantes, características técnicas de alta performance, mas ele tem um preço muito agressivo quando a gente compara com outros equipamentos do mercado, tá? Então, dei uma conversadinha com o distribuidor de vocês, para que vocês tenham essas informações sobre os preços, legal? Alguns recadinhos rápidos sobre as redes sociais, onde nós estamos. Então, nós temos a nossa página no Facebook, no LinkedIn e no Twitter. E eu compartilho com vocês aqui embaixo o nosso canal no YouTube, youtube.com/Cambium Brasil. É o nosso canal onde eu coloco todos os webinars, eu coloco os vídeos de apresentação de produto, de configuração, de passo a passo de configuração, alguns vídeos em português, para que vocês tenham sempre acesso a esse material no nosso idioma. Tá? Então, essas são as nossas redes sociais, onde vocês sempre vão encontrar maiores informações sobre a Cambium. Conectem-se com a gente para que vocês sempre recebam as novidades, as datas dos próximos webinários, os eventos e os lançamentos de produto. Ok, pessoal? Fórum. O fórum, pessoal, a nossa comunidade da Cambium é um site muito importante para que vocês tenham acesso. Vocês têm acesso a esse fórum de maneira gratuita. Lá é onde vocês podem compartilhar a experiência e escutar o desempenho dos equipamentos de outros usuários. Onde vocês podem fazer a troca de experiência com outros clientes que utilizam os equipamentos da Cambium. É um canal onde vocês conseguem ter acesso direto à equipe de desenvolvimento, de engenharia dos produtos, ok? Então, acessem o nosso site, community.cambiumnetworks.com. Nós temos, inclusive, uma seção no fórum exclusiva para português, onde vocês podem debater as suas ideias em português. Legal? E com isso, a gente encerra o nosso webinar de hoje. Eu deixo aí novamente para vocês o meu e-mail na tela. Caso vocês queiram uma cópia dessa apresentação, é só me encaminhar um e-mail que eu envio o PDF para vocês. Caso vocês tenham algum projeto, alguma outra dúvida que vocês queiram encaminhar de maneira particular, é só me enviar por e-mail também, que eu vou respondendo a vocês, ok? Eu agradeço a participação de vocês e a gente se vê no próximo webinar.